A Academia Brasileira de Letras elegeu hoje o primeiro indígena da casa. O ambientalista e filósofo Ailton Krenak vai ocupar a cadeira de número 5. Um poeta e filósofo da floresta, reconhecido como um dos maiores intelectuais do país. Indígena da etnia Krenak. A palavra Krenak, o nome quer dizer o quê? Cabeça terra, no sentido de que nós somos terra. Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em Itabirinha, em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce. Saiu dali ainda adolescente para morar no Paraná, onde se tornou produtor gráfico e jornalista. Foi um jovem militante. Nos anos 1970, participou da criação da União das Nações Indígenas, primeiro movimento de expressão nacional que enfrentou resistência da ditadura militar. E foi representando esse Conselho de Tribos que eu fiz uma intervenção na Constituinte de 88, sinalizando que nós não somos povos que estão aqui temporariamente para depois virar branco. Nós queremos ser respeitados. Ailton Krenak teve papel decisivo na Assembleia Constituinte e protagonizou um dos momentos mais emocionantes, quando subiu à tribuna para defender o direito à terra e o respeito às populações indígenas. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. Ailton Krenak é criador de um centro de estudos indígenas e, com frequência, é convidado para dar palestras dentro e fora do Brasil. Recebeu os títulos de doutor honoris causa das universidades de Brasília e de Juiz de Fora. Em busca de peças da história de seu povo, Krenak esteve na Rússia. Foi forte para mim o impacto de chegar lá no museu e ver um baú de coisas levadas daqui do Brasil e que ficaram durante muito tempo sem trânsito entre o Brasil, sem a gente saber o que tinha lá. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente localizou lá naquela visita foi as anotações do viajante sobre a língua Krenak. Recentemente voltou a morar na aldeia Krenak, em Minas Gerais. Foi ali, às margens do Rio Doce, poluído pelo rompimento de uma barragem da mineradora San Marco em 2015, que ele gravou essa entrevista para o programa Conversa com Bial. Para mim, a água é uma entidade, não é um recurso. Aí, quando eu ouço falar que a água é um recurso natural, eu fico pensando, ainda não entenderam nada. Ele tem uma função maravilhosa que dispensa o nosso senso de utilidade. Mesmo que a gente não use nada do corpo da água, ele está fazendo um serviço essencial para o planeta. Defensor incansável do meio ambiente e crítico da sociedade de consumo. Costuma lotar auditórios e feiras, onde lançou algumas de suas obras de maior sucesso. Livros como O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É importante que esse pensamento dos indígenas possa estar presente no nosso pensamento plural. Pensar o país com diversidade cultural. Em 2020, Krenak conquistou o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira dos Escritores. Este mês ele vai lançar o livro Um Rio, um Pássaro, que narra a sua jornada por terras indígenas nos anos de 1980 e 90. Ele também está presente na internet, onde entrevista pensadores deitado numa rede. Aceleração também do tempo que nós estamos experimentando, né? Suas obras já foram traduzidas em 13 países, mas Krenak, por incrível que pareça, não tem o hábito de escrever. A narrativa de Ailton Krenak segue a tradição indígena da oralidade. Os indígenas costumam transmitir o conhecimento utilizando a voz,
a palavra não escrita. E todas as obras de Ailton Krenak, segundo a sua editora, são transcrições de entrevistas, conversas e discursos feitos por ele. A Academia Brasileira de Letras reconhece o autor pela força da sua fala. A linguagem dele é uma beleza e a Academia está muito feliz de reconhecer e valorizar a cultura indígena. O Krenak, da qual o Krenak é um representante importantíssimo. Então, isso para a Academia é a reafirmação da nossa vontade de termos a maior representatividade possível da cultura brasileira aqui dentro. Primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak foi eleito com os votos de 23 dos 39 acadêmicos. Krenak será o 7º ocupante da cadeira número 5, que já pertenceu a Raquel de Queiroz. E ingressa no lugar de outro mineiro, o historiador José Murilo de Carvalho, morto em agosto deste ano. Há tantos anos os povos originários estão no exílio da cultura, né, que a eleição do Ailton hoje traz pé dentro da cultura nossa, a cultura dele, né? E isso é uma coisa extremamente importante e é isso que faz um nós, e é esse nós que é o Brasil. Depois da eleição, Ailton Krenak foi homenageado numa recepção na casa do artista plástico e cenógrafo Luiz Zerbini. Eu completei 70 anos na semana passada. A maioria dos outros autores indígenas deve chegar aos 60, 50, 40, e tem uma constelação de meninos e meninas escrevendo e publicando agora, com essa espécie de prisma que se abre para que o pensamento indígena amplo, não do Ailton, coletivo, alcance o patamar que tem o direito de alcançar.